Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Eu teria um ponto, porque a gente tem um risco, tudo tem um risco. Tem o risco operacional, tem dois riscos grandes ali. Tem o risco operacional, que por acaso, eu acredito que não, porque teria que adicionar 30 anos na conta aí para a gente colocar uma ferrovia para começar a tirar a demanda dos caminhões, e como tem um marketing, uma penetração muito pequena e o negócio é muito vantajoso, acho que não. Mas quais são os riscos operacionais do negócio e quais também são os riscos gerais, assim, que podem, tipo, o risco operacional, literal, e o risco macro que pode prejudicar o negócio? Existe algum que você enxerga ou não? E também outro ponto, essa frota que você está falando, tá valorizada? Tipo, porque agora teve uma valorização que eu acredito que não vai permanecer na frota dos usados, por causa dos microchips e tudo mais. Então, quando eu acho que em algum momento vai normalizar, o custo do caminhão vai cair e essa frota já existente sendo comprada por preço atual, teoricamente foi um caminhão que, teoricamente, foi pago mais caro. Isso também afetaria essa rentabilidade? Vamos lá, tem várias coisas. Primeiro dos riscos, né? Tem um zilhão de riscos. Então, vale a pena até para quem tiver acesso ao material lá do IPO, ler os riscos do negócio. Então, assim, Uhum. é um disclaimer que começa numa página e tem Não, provavelmente mas 20 a gente pode páginas. usar o alvo. Não, a gente pode usar o alvo, pô. A gente teve essa aula aqui. Esse alvo aqui, eu quero saber o que vai cair nesse meio, que a maioria das coisas que Ah, tem aqui tem claro! grande possibilidade. Vai lá. Olha só que bacana, já usando o Já, meu, já meu, usei meu essa, argumento contra viu? mim mesmo, Você ensinou, exatamente pô. isso. Você ensinou. É fantástico, assim, realmente tem um desafio operacional importante. Toda empresa que cresce, né, e aí a gente pega outros casos, quer dizer, principalmente empresas de varejo, o mercado de capital aberto está mais versado em ver as dores do crescimento, né? Então, Uhum. em algum ponto, você começa a ter uma despesa operacional desproporcional ao que você cresceu, porque você precisa efetivamente gastar para conseguir tocar a operação em várias localidades, numa escala maior, etc. Então, essa parte de serviços, né? Quando você pega a empresa, na verdade, quando eu falei 430 mil, esse é o Uhum. valor do veículo novo, né? Você tem que ver que o equity médio, ele não é 430 mil. Se você compra 430 mil, você vende a 215, a sua frota sempre vai estar ali no meio. Se você não comprou ela recentemente, como acontece, por exemplo, lá com as máquinas da Armac, você vai ter um valor contábil dela e, portanto, o patrimônio vai refletir, né? Via o valor do ativo menos a dívida, tá certo? Você vai ter um valor da frota média, né? Então, você pode ter uma despesa operacional desproporcional, você tem os desafios operacionais de conseguir vender esses caminhões, né? Dá para ver que o mercado de caminhões é bem pulverizado, então se você for ver o número de caminhões vendidos por ano, é coisa de 100 mil caminhões. A gente aprendeu a mesma coisa que vamos dizer, você inferiu que o custo de capital era uma coisa importante, né, para a gente não conseguir competir com a Vamos. O segundo grande gargalo do negócio desse negócio de rental rate, isso a gente aprendeu desde 2007, é a capacidade de vender. Então você não pode comprar uma frota que você não seja capaz de eficientemente vender depois. Porque a venda é aquela que te devolve 50% do valor que você pagou, no caso de caminhão, para você conseguir comprar efetivamente o caminhão novo. Então, você não pode ter uma surpresa negativa na depreciação do caminhão, tá? Então, quando a gente vê ali, se você olhar o preço-lucro dessas empresas de carro, né, de locação de carro e frota, como a Localiza, Movida, etc., uma boa parte do desconto histórico que o mercado atribuiu lá para a Movida foi em cima da incerteza de que a depreciação, quer dizer, a provisão para o valor real estava sendo correta, uma vez que eles não conseguiriam vender. Qual que era a história? Só para você ter uma ideia. Da Uhum. onde vai o negócio da empresa? Quando a gente fala do storytelling, né? A coisa é hiper específica. Aí eu vou falar, você vai ter que explicar para eles. O bottom-up é o que é específico da companhia, tá? Uhum. A Unidas, para crescer rápido, ela não foi capaz de desenvolver antes uma capacidade de venda própria. Então, ela vendia muito no atacado e no atacarejo. E Quem para vende no entregar atacado rentabilidade vende depende mais da caro ou mais venda. barato? Hã? Com certeza. Para você conseguir compor essa rentabilidade que você está imaginando, precisa ter uma boa venda. Precisa ter uma boa venda, sem dúvida, porque o econômico da venda influencia diretamente, não só na geração de caixa, mas na rentabilidade desse negócio. Então, imagina que a Localiza e a Unidas vendiam, na verdade, vendiam muito bem os carros, a Locamérica, né, a Elican, vendia muito bem os carros, vendia no varejo por um preço de R$ 1.500, né? R$ 1.500 hoje não é nada, né, no preço do Uhum. veículo.
Vendia por R$ 1.500 a mais do que a Movida, que vendia no atacado. Vendia lá naquele pátio gigante com carros do mesmo tipo, né? Acho que eram 5% a mais, né? Mas é que os 1.500 sobre o valor de venda, aí o Betinho botou bem. Na época elas compravam o carro a 45 mil, pagavam 28 mil e depois elas vendiam por 30. Olha só como era bacana os preços antigos de carro, né? E aí entrava até, Floriano, qual que é o mix? A hora que você tem que vender uma frota, se você tem um único modelo, você vai perder dinheiro na venda. Por isso que elas compram um carro, você chega lá na hora de locar, você não sabe que carro você vai pegar, né? Entendi. Cara, E isso tudo pesa na Vamos também, tá? A dependência de capital é outra história. Então, por exemplo, a empresa cresce. Se ela cresce, ela demanda dinheiro. A gente é analista, a gente é externo à empresa. Quem vai decidir o passo de crescimento da empresa é a administração. Se a administração tomar, agora vou voltar lá para o Damodaran, que é o lado fundamentalista, o lado de Deus ali, se a administração tomar uma decisão de crescer mais rápido do que a própria capacidade de vender e de operar, ela pode ter uma despesa operacional maior, ela pode ter prejuízo depois na venda desse caminhão, e aí o economics disso vai afetar inclusive o custo de captação dela, né? Então ela pode se hiperendividar, e quando a dívida sobre o EBITDA, todo mundo sabe, a dívida sobre a geração de caixa da empresa fica mais alta, o que a gente chama de índice de cobertura de juros, fica pior, a empresa paga mais caro por aquele dinheiro. Então, tem vários riscos associados à própria operação, você não tem dúvida. Risco macro, eu diria o seguinte, olha, com a safra de grãos que a gente tem, né, e a expectativa de crescimento da safra de grãos, e a capacidade que a gente tem de desenvolver infraestrutura para escoar esses grãos, só os grãos e o e-commerce já dão conta de um crescimento de frota de caminhões totais enorme. E aí a gente tem que lembrar que ela está competindo dentro da frota de caminhões, tá certo? Então, o risco para ela de um arrefecimento da economia brasileira é muito pequeno, Floriano. E agora a gente começa a ver, por exemplo, o que a gente falou, porque a gente está dizendo que a oportunidade está em quem apanhou feio e não devia. Porque você me diz qual é o valor, chega no total probable outcomes ali, e tenta naquele stress test ali, tenta cruzar um PIB pior para esse ano no valor da Vamos e me diz quanto é. Mas nem um centavo no valor da ação. Do PIB, nem um centavo. Se você for ver o agro, o e-commerce brecando, o custo do financiamento, o gargalo na compra de caminhão, porque pode não ter caminhão. Por acaso o caminhão é um bem de valor mais agregado do que carro, se sobrar um chipzinho para botar no caminhão, você bota no caminhão e não bota no carro, tá certo? Então, ela não teve muito problema para comprar, mas a dificuldade de comprar, de vender e de custo de capital é muito mais importante do que se o Campos Neto está subindo a taxa de juros agora. Entendi. E aí todo mundo vai fazer a conta com CAE maior, ela vai valer menos. Aí é uma coisa marginal, ela valia um bocado, agora ela vale menos. Ainda assim, ela vale muito mais do que ela está valendo. Então, não, assim, e lembrando da margem de segurança nesse caso, é a história que ela tem crescimento e você não está pagando nada pelo crescimento. Aí que tá a beleza do GARP. Não, mas tá pagando um pouco, não tá não? Ela tá 29 vezes o lucro. Bom, a questão é quanto é o lucro? Quanto é o lucro de uma frota da frota que ela vai pegar é na porque frente? também tem que liquidar a frota. Então, de tempos em tempos, vai ter um lucro maior acima da média. Se você olhar a Como tá em Localiza, crescimento... olha só que bacana. Entendi. Olha Então, só que tipo... bacana. Puxa o histórico do preço-lucro da Localiza de 2007 até hoje. Você vai ver que nunca foi barato e ela multiplicou o tamanho do ativo dela por 18, 17. Então, assim, ela ficou cara o tempo inteirinho, parecendo que o lucro corrente era vamos dizer... Rente 3. A Rente 3? Ela atravessou esse período inteirinho parecendo cara e, na verdade, ela foi um investimento espetacular, né? Espetacular. Eu gostei dessa análise aí, eu achei bem pertinente. Fizeram uma pergunta aqui. De todos os riscos, qual é o mais sensível para a empresa, que a empresa poderia afrontar? Qual que é o risco que pode mais dar ruim aí para a empresa, na sua humilde visão? É uma boa questão. Eu acho que é perder a gestão da alavancagem para fomentar crescimento. Esse é o maior risco, que isso não está na minha mão. Perfeito. Então o risco é a empresa querer acelerar demais e se enrolar no meio do caminho. Sem dúvida. Para mim é.